Estabelecendo mais uma edição da Sessão TV Atende, minha convidada de hoje é a psicóloga Luciene Casarotto. Luciene, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Obrigada, João, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Hoje está em cartaz aí um filme que é o Divertidamente, está fazendo o maior sucesso nos cinemas, tem fila, horários especiais. Primeiro, uma garotinha lida aí com as suas emoções da infância. Raiva, tristeza, medo, alegria, são as emoções que todo mundo vai aprendendo, né? Já nesse segundo filme, vem a adolescência com novas emoções, ansiedade, vergonha, inveja, tédio. A nossa vida, através desse filme, a gente pode falar, é um desenho, muito bem feito o filme, mas que retrata as nossas emoções. A nossa vida é isso? Ela é rodeada de emoções? Sim, a nossa vida ela é rodeada de emoções e é importante a gente ter em mente, né, que as nossas emoções elas são um conjunto, né, de, vamos dizer assim, de respostas químicas e neurais que o corpo dá em relação aos estímulos ambientais. Então, as emoções fazem parte da vida de todo mundo, né? É interessante que no primeiro filme eles colocam as emoções universais, né? Que é as emoções que nós aprendemos já lá desde a primeira infância, e no segundo filme já vem as emoções mais complexas, né? Que através dessa reorganização que o mundo adolescente começa a fazer para poder chegar na vida adulta, é necessário ir experimentando em menor escala, em maior escala, mas é interessante, né, que essas descobertas em relação às novas emoções começam a surgir. O segredo é o quê? Né? Todo mundo sente todas essas emoções. O segredo é nós sabermos o que fazer com essas emoções. Como que eu descubro esse segredo? Muitas vezes em momentos de turbulência, principalmente adolescência, de uma transição, até mesmo os adultos, que muitas vezes são bombardeados aí pela ansiedade, entre outros sentimentos que se misturam em diversas fases da vida. Pois é, eu costumo dizer, né, que as nossas emoções, elas são como um termômetro, né? Então, lá vamos pensar quando nós estamos com febre, né? Então, o termômetro ele vai subindo de temperatura. As nossas emoções, elas servem também como um termômetro. Então, conforme vai subindo as emoções, elas vão saindo ali do campo somente da descoberta, eu senti, mas elas vão crescendo, elas nos dizem sobre aquilo que nós lidamos bem, aquilo que nós não lidamos bem, por exemplo, a raiva, né, o tédio, a tristeza. Se ele está em grande escala, ele está nos dizendo alguma coisa, ou que nós não estamos sabendo lidar com aquela situação, ou que nós não sabemos lidar com as frustrações que a vida nos coloca diariamente, né? Então, nós precisamos aprender a fazer essa leitura, né? O que aquela emoção que apareceu em uma maior escala está querendo me dizer, né? Isso nós só conseguimos fazer quando nós temos autoconhecimento, que nós conseguimos olhar para a nossa vida, nós descrevermos o que nós estamos vivendo e começamos a conseguir nomear as coisas, né? Então, no Divertidamente 2 aparece aí a ansiedade, que é até um tema interessante, né? Porque a ansiedade ela é muito comum aparecer na adolescência, né? Porque eles estão experienciando coisas novas, conhecendo um mundo diferente daquele do olhar da criança, né? Então, a ansiedade ela aparece acompanhada do quê? De medo e insegurança. Aliás, a ansiedade ela é decorrente do medo e da insegurança, daquilo que é novo, daquilo que eu desconheço, né? Então, é muito importante nós termos esses conhecimentos em relação a nós mesmos para a gente saber como lidar com as situações que a vida nos coloca, né? Então, quanto mais distantes do autoconhecimento nós estamos, menos nós vamos saber lidar com as questões da vida. Através do filme, a garotinha lá que vive essas emoções, vive todo esse momento, é possível concluir que todas as emoções, elas têm uma razão. E mesmo assim, é assim que a nossa mente funciona, esse burbúrio de emoções, cada uma em cada momento, fazendo essa interação. Exatamente. A nossa mente, ela reage assim o tempo todo, né? Nós somos seres humanos
E por ser seres humanos, né, dotados aí de uma razão, né, nós também temos as emoções, né? Então, tudo que nos acontece manifesta em nós uma emoção, né? É interessante nós olharmos para esse filme e compreender, né, que existe uma escala, né? Essa escala, todo mundo experiencia todas as emoções. Não existe ser humano que não experiencia todas essas emoções colocadas no filme, né? Mas você sair do nível que nós digamos, né? Nós dizemos, aliás, que são normais, que é o problema, né? Então todo mundo sente, não tem como um ser humano não sentir, né? A não ser que ele seja completamente alienado à realidade. A questão é, quando essa tristeza ela está exacerbada, ela já é patológica. Quando a ansiedade, ela é patológica, né? Quando ela tira a pessoa do eixo de que ela consegue agir, né? Então o filme mostra muito isso. A Riley, né, que é a menininha adolescente do filme, no momento de ansiedade, passa 1001 coisas negativas na cabeça dela e por conta disso ela fica com medo de agir. Então ela para de agir. Ela fica paralisada. Então, a ansiedade exacerbada, a tristeza exacerbada, a raiva exacerbada, são emoções que nos impedem de agir corretamente diante da vida, né? Então, todo mundo sente, é normal sentir, mas não é normal uma quantidade dessas emoções exacerbadas. Hoje, para quem tem em casa, emoção e sentimentos é a mesma coisa ou é diferente? Não, é diferente. Nós dizemos que as emoções, elas são passageiras. Então, aconteceu uma situação, né, desperta uma emoção em mim, mesmo que seja passageira, né, e de repente eu consegui me reorganizar diante daquela situação. Então, a emoção é sempre passageira. O sentimento não é passageiro. O sentimento ele é duradouro. Então, por isso que a gente diz que o amor não é uma emoção, o amor é um sentimento, porque ele tem essa capacidade de perdurar, né? Então, quando nós falamos de sentimento, nós estamos falando de situações mais duradouras, profundas, enraizadas, né? E as emoções são passageiras, por isso... São momentos. São momentos. Por isso que nós não devemos reagir com as situações de acordo com nossas emoções, porque elas são passageiras, são vulneráveis e todos os dias nós sentimos, de certa maneira, todas elas, né? Como a gente sente todas elas todos os dias, temos esse borbulho quando temos que tomar uma decisão, temos que fazer alguma coisa. Qual que é a importância de controlar as emoções nesse momento? Às vezes a pessoa está com raiva, toma uma decisão precipitada, está ansioso, pensando em um monte de coisa, toma uma decisão precipitada. E isso tem consequência. Tem consequências. Acontece que o nosso sistema neural, né, o nosso sistema químico, os nossos hormônios, quando nós sentimos determinadas emoções, alguns hormônios são liberados no nosso corpo. Por exemplo, o estresse, né, a raiva gera estresse que aumenta o nível de cortisol. Isso faz com que a gente tenha decisões baseadas naquele sentimento e não baseadas na razão, né? Então, nesses momentos que a gente costuma dizer, calma, né, espera, assimila o que aconteceu, reorganiza isso dentro de você para depois você tomar uma atitude, porque a raiva é momentânea, é agora. Amanhã a raiva passou, né? Nós conseguimos reorganizar, elaborar aquilo dentro de nós e se nós tivermos tomado alguma decisão baseada naquilo, nós vamos nos arrepender amanhã, né? Então, nós não podemos agir de acordo com nossas emoções, porque nós vamos viver aí um imenso mar de culpa, de arrependimento, né? E vamos entender que nós não estamos tomando as melhores decisões. Como que eu faço? Espera aí, eu não estou bem, estou nervoso, a situação não me deixou... Como que eu faço? Eu preciso parar? Não, essa decisão eu vou tomar depois, vou acalmar, vou respirar, vou repensar o que eu vou fazer. É isso? É isso, né? Então, parar naquele momento, daquilo que aconteceu, né? Tem gente que precisa falar sobre aquilo para assimilar, tem gente que precisa escrever sobre aquilo para conseguir acalmar e assimilar o que foi que aconteceu, tem gente que prefere ficar no silêncio, né, tentando reorganizar aquilo dentro de si e pelo menos 24 horas.
né? Para depois você falar assim, não, agora eu vou tomar uma decisão com sabedoria, né? Para não me arrepender depois. Então, você já assimilou, às vezes, a raiva, já passou, já veio outro sentimento, outra emoção, né? Você consegue ir determinando, né? Aqui, olha, eu fiquei chateada, mas, vamos olhar por outro lado, vamos colocar os pontos positivos, os pontos negativos daquilo que aconteceu. É só depois que passa que você consegue entender realmente. Os hormônios já caíram, né? Principalmente aí o cortisol já deu uma caidinha, então você consegue realmente elaborar racionalmente aquilo e tomar as melhores decisões. Para quem tem em casa, não assistiu o filme, você recomenda o filme e é uma superprodução que também traz ensinamentos, faz a gente repensar muita coisa? Sim, a nível de autoconhecimento mesmo, né? Eu acho que nós estamos num dado momento da vida, da sociedade, em que nos é exigido esse autoconhecimento para que a gente possa ter uma vida saudável, digamos assim, tanto pessoal quanto profissional, até mesmo enquanto cidadão. Então, esse filme, ele mostra para nós, né, que existe todo um sistema mental, emocional, né, social, por trás de tudo aquilo que a gente sente. Então, para as crianças começarem a ter essa dimensão, né, se reconhecer ali naquelas emoções, e os adolescentes também, né, que estão passando aí por essa remodelação, né, digamos assim, do cérebro, né? Então, estão num período de muitas mudanças. Então, se reconhecer e começar a entender. Vai sentir raiva, mas espera aí, a minha raiva ela está sendo proporcional àquilo que está acontecendo? Ela está sendo maior? Desproporcional? Então está na hora de eu falar para os meus pais, né? Olha, eu preciso de ajuda. A ansiedade, ela está passando do limite, né? Como no filme mostra, né? A ansiedade da Riley passa dos limites. Então está na hora de eu pedir ajuda, né? Então isso vai ajudando esse mecanismo dos adolescentes também a se reconhecerem e também tomarem aí atitudes que possam contribuir para o desenvolvimento deles, né? Lu, muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada, João. Conversamos hoje na sessão TV Atende com a psicóloga Luciene Casarotto.